E aí, pessoal, estamos de volta com o podcast do esporte. Depois de uma longa pausa aí, tirei um tempinho para recarregar as energias. E, cara, muita coisa aconteceu aí, Copa do Mundo Feminina, Copa América. Vamos falar rapidinho disso, né? Agora que passou, né, essa Copa América, a gente vai ter a volta aí dos campeonatos nacionais. Então tem muita coisa bacana e vamos fazer um resumão. Vamos começar com o futebol feminino, porque os Estados Unidos mais uma vez campeã, né? A seleção americana era as grandes favoritas, eram até então as atuais campeãs e conseguiram confirmar o favoritismo em cima da Holanda. É, o último podcast eu tinha comentado uma vitória do Brasil. O Brasil ia jogar contra a França, né? Ficou aí, eu acho que ainda, se eu não me engano, ainda estava até pendente de sair o adversário do Brasil. O Brasil jogou com a França. é, Cara, de verdade, eu não me lembro se eu comentei esse jogo ou não, mas faz muito tempo. Mas se eu comentei, peço desculpas, mas enfim, a seleção brasileira acabou sendo eliminada pela França, né? Ficou muito claro, pelo menos em relação ao Brasil, foi a questão física, eu acho que pesou muito, e não só no Brasil, eu acho que ao longo da Copa do Mundo Feminino, o que ficou muito claro é, é a questão do condicionamento físico, e foi nesse quesito que a seleção norte-americana se demonstrou, não só na questão tática, não só na qualidade das jogadoras, mas principalmente na condição física. Né? Os Estados Unidos chegava no segundo tempo das partidas com uma qualidade, né, correndo de uma forma que as adversárias já não tinham mais, porque isso ficou claro na final também contra a Holanda. Né? A Holanda endureceu o jogo, dificultou muito no primeiro tempo, né? As americanas, se eu não me engano, aí tinha uma estatística de fazer o primeiro gol nos 13, 14, 15 minutos do primeiro tempo. E aí só fazendo esse gol já tranquilizava, já desestabilizava as adversárias. Na final não, a Holanda dificultou muito, a goleira fez grandes defesas. Aliás, foi eleita até a goleira da Copa do Mundo, a melhor goleira da Copa, é, justamente, né, de forma justa, diga-se de passagem, né, mas as americanas deixaram claro para o mundo que não é só a questão de terem as melhores jogadoras, é a questão física. E eu acho que isso chamou muita atenção, pelo menos para mim nessa Copa, e é uma coisa que chama atenção para o esporte como um todo, né, porque muitas das jogadoras até nas próprias seleções europeias, que tem ligas muito mais assim poderosas, digamos assim, do que o que a gente vê no Brasil, por exemplo, porque assim, se a gente pensar em Brasil é justificável, né? Não há apoio, não só por parte da CBF. Eu vejo muita gente da imprensa criticando a CBF, mas a imprensa mesmo não cobre esses eventos de forma justa, né? Fala-se de igualdade, de ter que ter igualdade salarial, enfim, eu também acho, eu também concordo, mas a imprensa não cobre o futebol feminino da mesma forma que se cobre o futebol masculino. Né? Então, você vê emissoras de televisão, de rádios, que levam equipes gigantescas para cobrir uma Copa do Mundo masculina, na feminina leva um ou dois repórteres no máximo. Então, eu acho que é um pouco de hipocrisia também. Então, assim, não adianta a gente ficar cobrando só a CBF, né, e a gente mesmo não olhar para nossa casinha e falar, pô, a gente tem que dar uma atenção maior, né? Porque até então é muito fácil apontar o dedo para a CBF, que obviamente não faz a parte deles. Mas eu acho que cada um tem que fazer a sua parte, não é só falar mal dos outros, a gente tem que fazer o nosso. Então, eu mesmo também, por exemplo, falo aqui, acho legal, mas eu mesmo não comento muito futebol feminino. Né? Isso é uma coisa para reflexão e por isso também eu não quero ficar aqui apontando o dedo, ficar só criticando. Né? Eu acho que assim, a questão do futebol feminino brasileiro é compreensível essa questão física, porque, lógico, as principais jogadoras nem jogam no Brasil, mas o que eu chamo atenção pelo menos para as seleções europeias, é que as ligas europeias são mais poderosas, são mais fortes, e mesmo assim muitas jogadoras não são é, é, profissionalizadas, digamos assim, né? Elas não jogam, elas não vivem só do futebol, elas vivem de outras profissões também. E esse é o ponto que eu acho que precisa ser chamado muita atenção,
e eu acho que muitas jogadoras levantaram essa bandeira da igualdade. Não é nem igualdade de salário, né? Eu falei aqui igualdade de salário, mas eu acho que não é nem igualdade de salário, é diminuir o abismo salarial que existe, né? Porque não há condições, né, de uma jogadora ser totalmente profissional do esporte, porque o salário não é compatível, o salário não é justo, né? A atleta não consegue viver só disso. Ela tem que fazer uma atividade extra para complementar, digamos assim, a renda. Então, eu acho que isso chama muita atenção e eu acho legal que tenha chamado atenção. E eu acho legal que isso seja levado adiante, né? E que as ligas, que os clubes levem isso um pouco mais a sério, porque é, é o que eu falei, cara. Os Estados Unidos deixou, a seleção americana deixou muito claro isso, né? A liga americana ela é muito forte. As jogadoras lá levam o esporte muito, mesmo lá, né, onde o esporte é levado tão a sério, né, você vê que se falou muito da Rapinoe, de igualdade salarial dos jogadores da seleção masculina com da seleção feminina, né, e há uma reclamação justa, né, porque a seleção masculina nunca ganhou nada, né, e então eu acho que essa não digo essa reclamação, mas essa bandeira que foi levantada, eu acho que é importante, né, para que as atletas consigam viver disso, né, de forma plena, no seu 100%, para que os clubes levem o futebol feminino tão a sério quanto levam o futebol masculino, né, para que questões de nutrição, de fisiologia, de preparação física sejam levadas à risca, né, e de forma, se não igual, pelo menos, mas pelo menos de uma forma um pouco mais séria a partir de agora, porque a questão física eu acho que foi a parte que mais pegou e foi aonde os Estados Unidos, na minha opinião, sobrou, né? Então, se as holandesas conseguissem até segurar o segundo tempo, na prorrogação, muito provavelmente a seleção americana ia deitar, né? Porque a qualidade das jogadoras é indiscutível, mas a condição física delas é invejável, na minha opinião. E isso é uma coisa que ficou claro com a França, né? O Brasil quando jogou com a Holanda, que jogou a final, o Brasil quando jogou contra a França, isso também ficou muito claro. A França, lógico, conseguiu se sair um pouco melhor e até por isso venceu o Brasil, mas ficou claro também o desgaste físico das atletas francesas, que é uma seleção mais jovem, então até um pouco mais de fôlego que a seleção brasileira, que tem uma média de idade um pouco mais alta, né? E o cansaço ficou muito evidente. Então eu acho que isso é que tem que ser levado mais a sério. Talvez não é só a questão da igualdade salarial, até porque a gente fala de muitas pessoas até falaram isso, muitas atletas, jogadoras falaram isso. Não é igualar meu salário com o do Messi, né? É que esse abismo seja um pouquinho menor, né? Então, eu acho que chamou muita atenção, né? Claro que sempre quando acontece um evento desse, e eu lembro, própria seleção brasileira mesmo, há um tempo atrás, quando foi campeã pan-americana, se eu não me engano, eh, chegaram na final de Olimpíadas, se falou muito disso, né? Depois que a seleção, depois de passado o torneio, se falou muito de seleção feminina, precisa melhorar e nada aconteceu. Então, pelo menos em termos de Brasil, eu tenho lá minhas dúvidas se alguma coisa vai acontecer ainda. Eu acho que ainda é muito prematuro falar em Brasil, né? Futebol feminino no Brasil eh, já melhorou. Os clubes precisam ter agora um time feminino para jogar Libertadores. Então eu acho que é uma coisa que os clubes estão sendo forçados a fazer, né? E isso não é bacana. Eu acho que tem que ter iniciativa, tem que ter iniciativa própria para fazer acontecer. Então, mas claro, as coisas só acontecem na marra, né, na força, então que seja a força. Então, pelo menos até esse momento já há uma melhora, algumas emissoras de televisão também, algumas não, né, se não me engano a Band vai transmitir, né, campeonatos femininos em termos nacionais, então eu acho que isso é bacana, estimula o esporte, né, e não só falando em Brasil, agora acho que no mundo isso também precisa ter um movimento e precisa acontecer, né, não é só passar do campeonato, chamou atenção, a, a audiência foi bacana, que não sei o que, e de repente passa, e aí a poeira baixa e ninguém fala mais isso. Isso só vai acontecer de novo na próxima Copa do Mundo, na próxima Olimpíadas. Eu acho que isso não é bacana. Eu acho que isso levantou, chamou atenção para uma coisa,
importante e a gente fica na torcida para que isso melhore, né? Porque essa Copa do Mundo, em termos de proporções, já foi a maior Copa do Mundo feminina, né? E tem tudo para crescer ao longo dos anos, né? Das próximas edições, tem tudo para se tornar cada vez maior, né? Então, fica na sua torcida, eu pelo menos fico na torcida porque é o esporte, cara, é o esporte. Eu acho que qualquer que seja o esporte, tem que ser valorizado, tem que ser levado muito a sério. Eu falei aqui, eu tenho teto de vidro também, né? Falo mal, critico às vezes, mas eu mesmo não falo muito de futebol feminino, mas vamos seguir acompanhando, né? É difícil, vai ser difícil falar muito, até porque a cobertura ainda é muito fraca, né? E eu mesmo, por exemplo, eu não tenho acesso, eu não consigo ouvir um jogo no rádio, eu não consigo ver um jogo na televisão, então fica muito difícil, né? Mas a gente, ao longo do tempo, a gente fica na torcida, obviamente, parabenizar, né? Seleção americana, acho que o título caiu em boas mãos, totalmente justificado, uma seleção que um país que sempre, né, leva o esporte muito a sério, e não só no futebol, em todas as modalidades, né, a gente vê, é uma potência olímpica, os Estados Unidos, então leva o esporte muito a sério, né, mas a gente viu que mesmo nos Estados Unidos as coisas ainda precisam melhorar, e aí eu até comentei da Rapinoe, que falou muito, né, de questão de igualdade e tal, então eu acho que tem muita coisa para melhorar, e eles estão na vanguarda, né, infelizmente, a gente queria que não fosse assim, mas é, se tiver que ser assim, que seja. Então, Estados Unidos está na vanguarda e se precisar, eles vão ter que puxar os outros, né? E vão vir mais títulos provavelmente. Então, uma seleção que se isola aí na liderança de títulos e que provavelmente, né, nos próximos anos vai continuar sendo a seleção mais relevante e que vai conquistar mais títulos porque é, eles meio que estão puxando o resto do mundo, né? O futebol lá é mais poderoso, então isso vai acabar puxando os outros. Eu espero que ao longo aí desse próximo ciclo, né, de Copa do Mundo, a Europa consiga se destacar cada vez mais. Já se destacou, mas eu acho que tem muito para melhorar ainda, né? A seleção americana, para mim, não passou nenhum perrengue nessa Copa do Mundo. E eu acho que na próxima as coisas vão ficar mais difíceis, né? As europeias cresceram muito, né? E eu acho que tem tudo para seguir num caminho legal. Em termos de sul-americano, eu acho que tem muito para melhorar, né? Esse ciclo, essas jogadoras, essa geração do Brasil já não vai é, é, estar na próxima. Obviamente que muitas jogadoras vão estar lá, mas é o que eu falei, é uma seleção que precisa de renovação, ter uma média de idade mais alta, não é desmerecendo as jogadoras que estão lá, a gente sabe que todo ciclo precisa ter uma certa mescla, uma certa dose de renovação, então a gente fica na torcida para que esse início aí, né, dos clubes nacionais do Brasil de criar, criar times femininos para disputar as competições nacionais e internacionais, falando aí em Libertadores, que seja benéfica e que traga aí essa renovação que o país precisa, né, para seguir forte, seguir relevante, né? A única seleção que participou de todas as Copas do Mundo, assim como a seleção masculina, então eu pelo menos fico muito na torcida para que isso realmente ocorra e fico na torcida sim, para que a poeira não abaixe, né? Que a sociedade, que a comunidade esportiva continue pegando no pé, que não seja só um evento pontual, passou a Copa do Mundo, vamos falar, e de repente a chama se apaga. Vamos ficar na torcida para que isso continue, né, para que as emissoras de televisão e de rádio continuem mantendo essa pegada, né, e não só falem disso quando tem grandes torneios, porque é o que eu falei, é um abismo, cara, assim, é o que se faz com a Copa do Mundo masculino e com a feminina. Então, isso ficou muito evidente, né, na cobertura de todas as emissoras, a cobertura e o destaque que todas elas davam para falar para a Copa do Mundo. Então, eu acho que precisa ter não só uma iniciativa da CBF, claro, que é quem organiza o futebol brasileiro, mas precisa ter uma iniciativa também da própria imprensa, né? Então, vai ser legal. Eu acho que espero que a comunidade se mantenha ativa, que a chama não se apague, porque tem tudo. O evento tem, o futebol feminino vem crescendo, cresceu muito
E essa Copa do Mundo, eu acho que todo mundo falou e eu também concordo, chamou atenção para o mundo, foi um baita de um evento, foi gigante, e eu acho que tem tudo para crescer cada vez mais. Então, é, tudo que chama atenção, tudo que é grande, chama patrocínio, chama dinheiro, chama investimento. Então, vamos ficar na torcida para que esses investimentos sejam bem feitos e que isso se reflita aí de forma efetiva, né, na categoria. Falar de Copa América, Brasil campeão, né? A última vez que eu falei de Brasil, eu nem lembro contra quem o Brasil jogou, não lembro se foi contra o Paraguai, mas enfim, o Brasil teve teve até uma certa polêmica. O Brasil fez a semifinal contra a Argentina. O Messi falou que o campeonato estava meio ajeitado para o Brasil. E aí o próprio Gareca, que é da seleção peruana, falou para o Messi tem que tomar cuidado, precisa ter prova, né? Vai falar um negócio desse. O Tite respondeu também. Então, mas, cara, faz parte, né? A Argentina, eu acho que, falando rapidinho de Argentina, eu acho que eles foram prejudicados sim, né? O Messi falou de dois pênaltis e eu concordo. Eu acho que houve dois pênaltis que não foram marcados, né? Mas o Tite falou, é, a Argentina foi prejudicada, mas a gente também foi prejudicado não só na Copa América como na Copa do Mundo. Então, assim, o árbitro de vídeo tá aí. é, de verdade, cara, aquele árbitro da final, eu esqueci o nome e nem vou fazer questão de procurar porque que árbitro ruim, né? O árbitro que apitou Brasil e Paraguai. é, Cara, teve o pênalti a favor do Peru, que não foi pênalti. Teve o pênalti a favor do Brasil também, que não foi pênalti. Ele expulsou o Gabriel Jesus num lance totalmente despretensioso. Sim, um cara que prejudicou muito, né, o Brasil contra o Paraguai, porque o jogo parou o tempo inteiro. Ele não compensou nos acréscimos. Na final também, ele não compensou nos acréscimos. É o tempo que ficou parado o jogo. Então, cara, muito ruim, cara. Eu não entendi por que que ele foi escalado, eu nem entendi por que que ele tá lá, né? Mas deixou muito claro que a questão do treinamento, eu acho que isso tem que ser levado mais a sério, cara. Assim, o futebol sul-americano não tá levando isso a sério, né? Ah, se coloca o árbitro de vídeo, legal, mas o treinamento dos profissionais envolvidos não está sendo levado a sério. Isso está ficando cada vez mais evidente, tá ficando até ridículo, né? Os erros que foram cometidos na final foram erros, cara, foram erros assim, gritantes, assim, foram grotescos, foram bizonhos, mas enfim, vamos falar de seleção brasileira rapidinho, porque a seleção passava por um momento meio complicado, que a torcida pegando no pé, vaiando, e eu cheguei a comentar aqui também. Fato é que a seleção foi melhorando, né, fez um belíssimo jogo contra a Argentina, diga-se de passagem, o Daniel Alves deitou nesse jogo contra a Argentina, pelo menos no primeiro gol, ele tirou onda, né, deu um chapéu, depois um drible desconcertante, e aí acabou saindo o gol do Gabriel Jesus. Eh, Na final também acho que o Brasil jogou muito bem, né? Era óbvio que não seria um jogo fácil como foi no primeiro jogo contra o Peru, na fase de grupos, mas o Brasil conseguiu fazer os 3-1, venceu com uma certa tranquilidade, na minha opinião. O Peru fazia os lançamentos na área, tentava oferecer perigo, mas perigo de fato não ofereceu, porque o Peru nem fez gol, né? O gol saiu num pênalti que nem existiu, na minha opinião. Mais uma vez, eu vou falar aqui. É, claro, é sempre um risco, né? A forma como o Thiago Silva desceu para fazer o corte, mas enfim, tem árbitro de vídeo, ele revisou e mesmo assim decidiu marcar o pênalti. Mesma coisa, o pênalti sofrido pelo Everton, que para mim não foi pênalti, tá? Ele tomou o tranco lateral, óbvio, ele é muito mais fraco, né? Ele condicionamento físico, questão de condicionamento físico e acabou caindo. O árbitro, mesmo revisando, ele acabou marcando. Então, também era um lance que para mim não foi pênalti, né? Mas enfim, a seleção brasileira foi muito bem, né? De uma forma geral, acho que todos os jogos dessa Copa América, eu já tinha falado aqui antes da pausa, foram jogos que a seleção fez boas apresentações, tá? Mais que a torcida pegasse no pé, empatou com a Venezuela, empatou com o Paraguai, foi para a disputa de pênaltis. Então, é, é, eu acho que de uma forma geral o Brasil jogou muito bem essa Copa do Mundo. E eu já tinha falado aqui, né, a ausência do Neymar, eu acho que fez muito bem para a seleção.
porque até então ele era a grande referência, ele era a solução de todos os problemas, o jogo tá truncado, tá num 0 a 0, passa a bola para ele que ele vai driblar, vai tirar um coelho da cartola e vai conseguir um gol. Eu acho que essa dependência que se criou minimizou as lideranças técnicas, né? Não é liderança de ser capitão, as lideranças técnicas dentro da seleção. E a ausência do Neymar obrigou, né, outros grandes jogadores a assumir, né, a bater no peito, a chamar a responsabilidade. Caso do Felipe Coutinho, caso do Arthur, né, todos os outros, eu acho que cada um dentro da sua posição assumiu uma responsabilidade muito maior que se o Neymar tivesse em campo. Então, eu gostei muito, tá? É claro que eu já falei aqui, o Neymar obviamente faz falta, assim como o Messi faz falta para a Argentina, assim como o Cristiano Ronaldo faz falta para Portugal. Mas eu acho que às vezes a ausência do grande craque, ela força, ela obriga os outros jogadores também a se engrandecerem. Eu acho que é isso que a seleção brasileira estava precisando um pouco, né? E esse também seja talvez um pouco do meu medo, né? Com o retorno, com, né, o Neymar se recuperando da lesão, voltando à seleção brasileira. Esse para mim seja um pouco do meu medo, né? De que a seleção, que os outros jogadores voltem a se apequenar e joguem a responsabilidade para cima do Neymar. É claro, o Neymar tem muita personalidade, ele tem muito talento, ele assume essa responsabilidade, ele tem que assumir mesmo, né? Ele não tem medo, ele assume mesmo, ele vai para cima, ele pede a bola, ele tenta o drible e ele tem que chamar a responsabilidade, mas essa responsabilidade tem que ser distribuída, né? Então esse é meu grande medo. Eu acho que essa conquista da Copa América chamou a atenção para o Tite para uma coisa que estava faltando, né? E ele vai ter que saber lidar com isso, ele vai ter que saber gerenciar isso, né? Para que quando o Neymar volte, né, ele não seja o único cara, ele seja mais um nessa peça, nessa máquina que funcionou muito bem, né? Vamos destacar aí Gabriel Jesus, Everton Cebolinha, fez uma grande Copa, o próprio Daniel Alves, cara, Highlander, né? Daniel Alves segue jogando muito, foi eleito aí o jogador da Copa América. Então, o Firmino também acho que teve um papel importantíssimo, né, dentro da seleção, dando assistência, fazendo, tentando aí chamar a marcação. Então, eu acho que teve um grande papel também. Todos os outros, né, o Felipe Luiz, Alexandre que entrou no lugar do Felipe Luiz, Casemiro, Daniel Alves, Marquinhos. Eu acho que todo mundo, o próprio Alisson também, né, que teve uma cobrança de falta do Messi que ele encaixou a bola, cara, para poucos, né? Mas enfim, eu acho que todo mundo, de uma forma geral, chamou a responsabilidade. E foi uma Copa América, um campeonato em que o Brasil não tomou nenhum gol. Mais uma vez, eu não tô contando o gol do Peru, claro que é gol válido, né? Mas foi em pênalti, nem foi com a bola correndo e o pênalti nem existiu. Então, é, eu acho que o Brasil mostrou assim, eu acho que mostrou muita personalidade essa seleção. Eu fiquei muito contente, né, de ver a forma como a seleção jogou, mais que a torcida tenha vaiado, eu falei, a vaia da torcida é justificada, porque eles pagam caros, né, e isso foi um grande problema no começo da Copa América. Ingressos muito caros e estádios vazios, né? Aí a Conmebol fala, a gente errou em avaliar aí e tal. Cara, é América do Sul, isso aqui não é Europa, cara. Não tem um país, na América do Sul que tem as condições financeiras que tem a Europa. Você não pode cobrar um preço de um ingresso da Copa América o mesmo preço que você cobra na Copa do Mundo, que vem gente do mundo inteiro ver os jogos. Então, é assim, cara, é uma falta de noção impressionante. Mas, enfim, não vou entrar nesse mérito, mas é, a reclamação da torcida era justificada, na minha opinião, porque se paga caro, se vai para ver um espetáculo. Isso- Minha opinião sincera, eu acho que a seleção brasileira foi muito bem de uma forma geral. E eu fiquei muito feliz de ver esse time jogando da forma que jogou. É, Começo, lógico, sempre tem aquela, aquela pulga atrás da orelha, porque o Neymar estava fora. Final da Copa América, nem se falava mais em Neymar, né? Então eu acho que isso mais uma vez eu vou falar aqui, eu acho que é um ponto de atenção para o Tite. Ele vai ter que tomar muito cuidado, porque ele não pode deixar o principal craque de fora, que a torcida vai pegar no pé também, porque o Neymar tem muitos fãs, mas também vai ter que tomar um certo cuidado, né? Para que ele não assuma todas as responsabilidades e os outros
diminuam, né, se apequenem diante disso, porque é natural, né? É o que acontece na própria Argentina, né? Você tem o Messi, você tem um ídolo em campo cara, você vai passar para ele. Você imagina que ele vai fazer alguma coisa fora de série. Eu acho que não é assim que tem que ser, né? O futebol tem que ser mais que isso, né? E isso o Brasil já mostrou, né? E deixa uma lição até para a própria Argentina, né? Que tem um grande craque, mas tem outros grandes atletas que também podem compartilhar essa liderança e ajudar a Argentina a melhorar, né? Claro que, mais uma vez, eu acho que a Argentina fez um grande jogo contra o Brasil, dois pênaltis não marcados, reclamação justa, mas a Argentina fez um grande jogo aqui, né? Com a primeira fase, na fase de grupos, era um time que estava penando, estava suando. Então, é, eu acho que o Brasil deixou um exemplo para a própria Argentina, né, que vive uma situação semelhante, tem um cara fora de série e os outros jogam em função dele. Então, acho que dá para melhorar. E esse é o cuidado que o Tite tem que ter. Parabenizar o Tite. Fico contente que tenha conseguido o título da Copa América, porque se não consegue o título, o trabalho começa a ser questionado, né, e aí fica aquela preocupação, vai mandar embora ou não. Fico feliz que tenha dado sequência, né? Espero que continue dando sequência e vai ter uma dor de cabeça, obviamente, para o futuro, porque, desculpa aí, gente, porque o Neymar vai voltar com certeza e ele tem que estar na seleção, ele tem que estar integrado. Mas esse novo modelo de jogo, eu acho que tem que funcionar. Eu acho que tem que ficar bem claro que as coisas não giram em torno de um jogador, giram em torno de todos. E isso o bom de ter acontecido isso nessa Copa América é que a seleção conseguiu crescer como conjunto, né? O conjunto se destacou. Então eu acho que fica um legado bacana para a continuidade do Tite na seleção, né? Para esse novo ciclo. Então fica aí a minha torcida, eu acho que também a torcida de todos os torcedores brasileiros. E aí hoje a gente tem o retorno aí dos campeonatos nacionais, né? Me estendi um pouquinho mais, mas é, Copa do Brasil hoje, né? A gente vai ter grandes jogos aí, Grêmio e Bahia, Atlético Paranaense, Flamengo, Palmeiras, Internacional, Cruzeiro e Atlético Mineiro, cara. Clássico, clássico mineiro aí no Mineirão. É, alguns reforços que aconteceram, né? O Palmeiras aí eu já tinha comentado, é, reforço aí do Ramires, né, o Flamengo, a ida do Rafinha, né, grande contratação de passagem. É, falando em Palmeiras aí, emprestou o Guerra, né, foi aí destaque na conquista do Atlético Nacional na Libertadores, foi emprestado por Bahia. Então, o mercado não foi aquele bafafá, né, aquele troca-troca de jogadores, aquelas grandes compras, eu acho que o destaque mesmo ficou pro Rafinha, né, que já, obviamente, já era dada como certa a ida para o Flamengo, e o Ramires talvez no Palmeiras, mas o Ramires também eu acho que nem é tanto assim uma grande condição, já tá no futebol chinês e já não era nem tão lembrado assim pelo público brasileiro, né? Agora ganhou uma atenção especial de novo porque chega aí no atual campeão brasileiro. Mas a gente tem grandes jogos hoje, vamos ver como os clubes vão se comportar, né? Porque teve uma pausa longa, foi bom para todo mundo, pode ter sido ruim para os times que estavam lá em cima, né? Principalmente para o Palmeiras, vinha numa sequência muito boa e de repente você quebra isso, tem um tempo de parada e depois tem que retomar. Talvez não faça tão bem para os times que estavam mais embaixo na tabela do Campeonato Brasileiro. Pode ter feito muito bem, a gente fica na torcida para que isso tenha acontecido, mas vamos ver, cara. É vida que segue. Hoje tem Copa do Brasil e amanhã, cara, eu venho para comentar esses jogos, né? Falei de quarta-feira, não. O jogo do Cruzeiro e do Atlético Mineiro é na quinta, tá? Então, não sei se eu venho na quarta ou na quinta ou na sexta para comentar aí a Copa do Brasil. Vou tentar, claro, comentar ainda essa semana, mas talvez eu comente amanhã, porque na sexta normalmente é sempre mais corrido, mas vamos ver, cara, vamos tentar aí é, recuperar o pique, né? Muito tempo parado também, vou ficar com a voz um pouco cansada, então
vamos ver o que que acontece. Me estendi um pouco mais hoje, eh, era para ser um podcast um pouco mais curto, só para comentar a volta aí, mas, a gente sempre gosta de falar um pouquinho mais do esporte que a gente ama, né, então, valeu aí galera, espero que vocês voltem a acompanhar o canal, desculpa pela pausa, precisava de um tempo aí para recarregar as energias, e fica o convite sempre, né, quiser que eu comente outro torneio, outro campeonato, outra liga, outro país, algum jogador que você é fã, deixa o comentário aí embaixo, que no próximo podcast eu venho e comento um pouquinho sobre, beleza? Valeu, gente. Obrigado e até a próxima.